O Estado é onipresente. O Estado é onipresente. O Estado é onipresente. Passamos a palavra neste momento ao senador Veneziano Vital do Rego para proferir o seu voto em separado. Eu vou tentar dar uma dinamicidade à leitura sem que percamos ou leve aos senhores e senhoras senadores a perda do conteúdo que é a razão do nosso voto. E pergunto a Vossa Excelência se posso ir diretamente à análise. No nosso entendimento, o Decreto 9.785 de 2019 permanece extrapolando o poder regulamentar, uma vez que, embora não seja presumida mais a efetiva necessidade, são presumidas as pessoas que podem ser consideradas enquadradas na atividade profissional de risco e na circunstância de ameaça à integridade física. Conforme foi salientado na análise da redação original do decreto, o parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto do Desarmamento exige que o pretendente ao porte de arma de fogo de uso permitido deve demonstrar, no caso concreto, a efetiva necessidade do porte em decorrência do exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Assim, a lei exige um exame individualizado pela Polícia Federal do pleiteante à autorização de arma de fogo de uso permitido. Se não fosse assim, o decreto poderia contemplar qualquer pessoa, entidade ou categoria presumindo de forma absoluta que ela necessitaria de porte de arma de fogo para o exercício de sua atividade profissional para a defesa da sua integridade física. Como vimos, esse não foi o escopo do Estatuto do Desarmamento. Como o próprio nome dado ao diploma legal diz, o objetivo do Estatuto foi o de desarmar a população, vedando o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Por exceção, foram elencadas de forma estrita algumas categorias, pessoas ou entidades que poderiam obter o porte de arma referido. Temos que o Estatuto do Desarmamento foi bem claro ao exigir que, para a concessão da autorização de porte de arma de fogo de uso permitido, o requerente deverá, entre outros requisitos, abre aspas, demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, fecha aspas. A redação do artigo legal dá margem à dúvida, razão pela qual repisamos seu texto. O artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do sistema. Eu vou pedir para que, inclusive, os senadores nos ajudem para podermos esvaziar a plenária e deixarmos apenas um senador, um assessor por senador. Eu peço a gentileza dos senadores que nos ajudem nesse sentido. Então, o que se deduz é que o decreto, ao não observar o princípio da razoabilidade, alterou profundamente o significado da lei, promovendo superlativamente a aquisição de armas de fogo pela população. Ao conceituar como de uso permitido armas que eram consideradas de uso restrito, certas condutas delitivas que foram tipificadas como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito passarão a configurar o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Por exemplo, condutas delitivas que foram praticadas com armas que anteriormente eram classificadas como de uso restrito passarão a ter tratamento mais brando. Primeiro, o nosso relatório trata da inadequação do instrumento utilizado pelo presidente da República para tratar do tema que tem uma lei específica que define e regulamenta o tema. Portanto, o nosso relatório aponta a inconstitucionalidade ou a ilegalidade do ato do presidente da República no que se refere à liberação do porte, a ampliação, a extensão do porte e da posse de armas, porque fere frontalmente o Estatuto do Desarmamento. É incontestável, à luz da análise de trabalhos publicados sob a coordenação do pesquisador do IPEA, Daniel Cirqueira, que revelam que o aumento de 1% de armas de fogo eleva em até 2% a taxa de homicídio no país. Não há que se falar de apoio popular à publicação deste decreto. Não há que se falar em resultado eleitoral para justificar o atropelo da lei e o desrespeito ao papel deste parlamento, que é quem tem a responsabilidade de analisar proposituras do Executivo e, assim, de forma compartilhada, tomar decisões sobre o assunto. Temos, então, as seguintes premissas. 1. Decreto executivo só pode vir depois da lei, não podendo inovar na ordem jurídica. 2. Não pode contrariar a lei, deve garantir fielmente sua execução. E 3.
É cabível quando existente uma atividade administrativa que executará a lei. Digo que é descabido, pois que a discussão aqui aventada está nos limites constitucionais do decreto legislativo, que se presta a conter as exorbitâncias do poder regulamentar, e não a substituir-lhe o mérito. Eu mesmo tenho algumas ressalvas pontuais quanto aos decretos executivos ora discutidos. Sou favorável aos decretos, mas tenho preocupações especialmente quanto às armas de maior potencial lesivo. Mas essa é uma questão de mérito e está dentro do poder discricionário do chefe do Poder Executivo. Assim, se os opositores do decreto desejam discutir qual arma deve ser ou não de uso permitido, quantas munições, idade, efetiva necessidade, etc., devem fazer pela via constitucionalmente adequada. Quando a gente fala da manutenção do decreto, eu peço em nome da minha família, porque a minha irmã recentemente recebeu uma ameaça, eu acho que vocês souberam disso, uma ameaça de morte, e nessa ameaça as pessoas disseram que iriam durante o estupro, iriam estuprá-la, esquartejá-la, iriam filmar e botar nas redes sociais. Nós estamos vivendo na nossa família um momento muito difícil, porque eu tenho uma filha, eu tenho essa irmã, eu tenho uma mãe, e nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui discutindo, a minha irmã acaba de me mandar uma foto mostrando elas aplicando o teste de tiro para ter o porte dela. É a única maneira que ela está encontrando de garantir a vida dela, mas é a oportunidade que ela está tendo por esse decreto de proteger a vida dela. Eu peço para vocês, por favor, não tire esse direito dela de proteger a vida dela. Podem debochar porque não é família de vocês. Uma pauta impopular que não está tendo apoio da população. Algumas pessoas defendem o desarmamento como se estivesse tomando partido da vida contra a morte. Atacam o decreto das armas como se fosse uma norma diabólica, uma arbitrariedade contra os direitos humanos, uma ilegalidade sem precedentes. Armas sozinhas não matam ninguém. Armas são objetivos inanimados. As pessoas é que matam, com ou sem arma. Fato esse, recentemente em Manaus, 50 presos foram mortos com apenas um cabo da escova de dente. O bandido não compra arma em loja, não registra sua arma. Ele obtém armas ilegalmente, comprando no mercado negro. Estão em vantagem competitiva, pois não se submetem aos rigores da lei. Todo cidadão tem direito à autodefesa. Sem esse direito, as pessoas ficam vulneráveis e sem segurança não existe mais a liberdade. O Estado é onipresente, não pode estar de imediato em todos os lugares onde haja crime ocorrendo. É fato, mas se o cidadão, amparado pela lei, tiver acesso a uma arma para defender a si e a sua família, o criminoso vai pensar duas vezes antes de invadir uma residência ou um comércio. A própria doutrina cristã sempre avalizou o uso das armas quando necessário, principalmente para a defesa de inocentes. O historiador romano Tito Livio já dizia: a guerra é justa quando necessária, e piedosas são as armas quando nelas repousa a esperança. O problema da segurança no Brasil é complexo, multidimensional. O chamado Estatuto do Desarmamento foi aprovado em 2003 na esperança de, ao dificultar o acesso às armas, reduziria o número de mortes por arma de fogo. Mas o que aconteceu? Entre 2007 e 2016, cerca de 553 mil pessoas morreram de forma violenta no país. Uma média de 153 mortes violentas por dia. O comércio ilegal de armas no Brasil caiu 90% em 10 anos do Estatuto, mas o criminoso continua armado ilegalmente. É a arma ilegal do criminoso que constrói o grosso das estatísticas de violência no nosso país. Mas o tráfico ilegal de armas é outra frente de batalha. O decreto das armas não tem esse objetivo. Ele visa tão somente regulamentar o direito de autodefesa para o cidadão que segue a lei. O sagrado direito de proteger a si mesmo, a sua família, até outrem. As armas ajudam na defesa, sim, comprovadamente hoje, cientificamente. Restringir esse direito ou até mesmo proibir é deixar, por exemplo, cidadãos que estão vulneráveis,
seja pela profissão que exercem ou pelo local que moram, sem nenhuma possibilidade de defesa contra os criminosos. É o caso, que eu repito, dos residentes em áreas rurais e dos caminhoneiros. Se esse parlamento decidir pela sustação do decreto, nós vamos retirar do caminhoneiro, dos residentes rurais e de todos aqueles cidadãos que se encontram em uma situação vulnerável, assim como a minha irmã que eu citei para vocês, o legítimo direito de defesa. O senador Fabiano Contarato. Obrigado, presidente. Eu começo iniciando a minha fala dizendo que a educação ajuda um povo a lutar com as palavras em vez de o fazer com as armas. Jamais um decreto pode legislar em matéria de direito penal, porque isso fere o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar em matéria de direito penal. A Lei 10.826, de 2003, intitulada etimologicamente como Estatuto do Desarmamento, estabelece no artigo 6º que no Brasil fica proibido o porte de arma de fogo. Essa é a regra. Então, por isso que a nomenclatura, o nome iuris Estatuto do Desarmamento. Então, jamais um decreto presidencial pode violar uma lei ordinária, uma lei federal. Vou instruir o presidente, se for com toda humildade, para que ele fizesse um projeto de decreto de lei de iniciativa do Executivo e mandasse para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado, e aí sim ele alteraria a lei. Do contrário, ele está rasgando a Constituição Federal, ele está tendo um comportamento, com todo respeito, populista e imediatista, ele está violando o artigo 144 da Constituição Federal, quando determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Ele está transferindo a responsabilidade que é do Poder Executivo, da pacificação social, armando a população. Então, pelo amor de Deus, eu peço ao Senado Federal, a essa Comissão de Constituição e Justiça, não vamos permitir esse retrocesso. O Brasil é o país campeão em morte de disparo de arma de fogo no mundo. Hoje, quando a polícia atende uma ocorrência de uma simples discussão de trânsito, ela vai com quase 100% de certeza que as partes não estão armadas. Agora, isso vai mudar. Hoje se fala em feminicídio, violência doméstica e familiar. Vai aumentar substancialmente. Então, minha gente, vamos dar uma resposta, vamos defender a nossa Constituição Federal. Quem está falando da inconstitucionalidade e da exorbitância em relação à legislação infraconstitucional deste decreto presidencial, e isto não é retórica política, é a consultoria do Senado Federal, a consultoria técnica dessa casa. Recomendo a leitura da nota técnica, da nota informativa da consultoria número 2628, de 2019. Ela aponta a inconstitucionalidade. Senador Amin, ela vai adiante. Ela aponta 9 vezes, em 9 vezes, esta nota técnica diz: o decreto 9785 de 2019 extrapolou o poder regulamentar. 9 vezes os consultores se ativeram para assim dizer. Se alguém fez retórica política, foi o presidente da República, que quis animar sua base social com esse decreto. Aí essa questão não é uma questão de esquerda, nem de direita, nem de liberal, nem de socialista. É uma questão civilizatória. É uma questão civilizatória, que une todos que defendem um pacto civilizatório mínimo de convivência. Aliás, isso sim está nos princípios cristãos. Os princípios cristãos nos ensinam, e deixados pelo Cristo aqui, nos deixou 2 mandamentos centrais: de amar uns aos outros e da paz. Nunca de violência, de guerra e de arma. Tito Livio era um historiador pagão. Nasceu em 59 a.C. e faleceu em 14 depois de Cristo. Quando a arma que mata defende a liberdade e o direito de viver, os anjos choram, mas não condenam. E o que mais me impressiona é como parece que nós estamos vivendo num paraíso de segurança pública para todo mundo. Porque eu estou ouvindo aqui senadores defendendo o modelo falido. O Brasil é recordista mundial de homicídios cometidos por arma de fogo, por causa dessa política desarmamentista e que apenas olha para o marginal como excluído da sociedade.
Esse assunto foi amplamente debatido no referendo de 2005. Uma decisão soberana, popular, ignorada, rasgada, destruída pelos governos que passaram, que desrespeitaram o resultado das urnas. Sabe como, senhora presidente? Dando a ordem para que os superintendentes da Polícia Federal dos estados negassem qualquer pedido de um cidadão ordeiro, cumpridor dos requisitos legais, para ter acesso a uma arma de fogo, para comprar, para ter na sua casa. De uma forma totalmente subjetiva. Se um delegado da Polícia Federal, com o seu poder discricionário, pode determinar o que é ou não efetiva necessidade, né, ele olha para a face de um cidadão e fala: você tem a necessidade de comprar uma arma, eu autorizo. Caso contrário, ele pode fazer o seguinte: você não tem direito de comprar uma arma. Indefiro. Por quê? Porque está indeferido. E o que o decreto faz é simplesmente ser taxativo no que é a efetiva necessidade. Parte do pressuposto que algumas profissões, e não é o porte funcional, é o porte individual, já tem essa presunção de efetiva necessidade garantida. E tem que cumprir todos os outros requisitos legais. Não existe concessão de porte de arma ou autorização para se comprar uma arma de fogo simplesmente com base no que está nos decretos. Agora, se um delegado da Polícia Federal pode, um ministro da Justiça pode, um presidente da República pode falar o que é efetiva necessidade. Sobre a questão dos calibres, hoje a autoridade competente para tratar o que é uma munição, um calibre de uso restrito ou não, é o comandante do Exército, por delegação do presidente. Se um comandante do Exército pode, o ministro da Defesa pode, o presidente da República pode. Então não tem sentido em falar que esses decretos estão extrapolando o poder de regulamentar do atual presidente da República. Porque, como foi muito bem dito aqui pelo senador Marcos Rogério, vou concluir, presidente, ele nada mais fez do que tratar de assuntos que já eram tratados em decretos por presidentes anteriores. Não é apenas se devemos ou não flexibilizar a questão das armas, mas o assunto principal, e aqui o senador Cid Gomes tratou muito bem disso, é que nós estamos falando aqui sobre a nossa independência, autonomia como poder legislativo, que por hora está sendo muitas vezes superado as nossas lacunas através do judiciário, que não podemos permitir também que o executivo faça o que é o nosso dever e nossa prerrogativa. Nesta linha, corroboro que o decreto ele extrapola, sim, suas competências, cria novas normas e, desta forma, não deve prosperar. No qual, pessoalmente, eu também me posiciono contrário. Eu acho que, pelo que foi dito aqui e já repetido, nós somos os campeões mundiais em homicídios por armas de fogo e não vai ser, de forma alguma, investindo numa política, como política pública, um incentivo à violência. No meu ponto de vista, a arma está diretamente ligada à violência e numa cultura violenta de resolução de conflitos que iremos diminuir esses índices. E sim através de uma cultura de paz, de cidadania e também instruindo melhor a forma de concessão da autorização de se portar uma arma. Venho do estado de Alagoas, uma região do Nordeste, mas não é diferente do restante do país. Principalmente entre os jovens, o exibicionismo é muito grande. Alguém chegar no local público, colocar uma arma em cima de uma mesa, querer se fortalecer através do instrumento que está portando para ameaçar ou se sentir melhor que outras pessoas, ou resolver os seus conflitos ali imediatamente por estar com a arma na mão, com certeza vai piorar ainda mais esses índices alarmantes que nós presenciamos. Com a palavra, na hora de inscrição, o senador Machado Olímpio. Deus é contra as armas, mas fica do lado de quem atira melhor. Isso é uma máxima e é uma verdade na história da humanidade. Eu peço aos senadores e às senadoras que não se manifestem. O que nós estamos aqui discutindo, primeiro, invasão de competência do Executivo no Legislativo. O Marcos Duval, o Marcos Rogério, mais do que demonstraram que não há. Poderia discutir sobre horas, faz 41 anos que eu sou policial. E nós verificamos exatamente que não há. Fosse para discutir a nossa soberania, a nossa competência, o Supremo Tribunal Federal todos os dias defeca na nossa cabeça.
nesse momento, é falar, opa, vamos ganhar um braço de força com o Bolsonaro. Está ganhando braço de força com nada. Hoje, com isso aqui, vai cair o decreto, né? Vai ser festa na quebrada. É festa das facções. É a liberdade total. É a certeza que o cidadão não vai poder se defender. Em nome da verdade. Então a população aí que está acompanhando só vai piorar para o cidadão. Derruba o decreto. Quem está ganhando com isso é o mundo do crime nesse momento. Não é questão de invasão de competência, coisa nenhuma. Boa, prostramos o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, os compromissos dele. O compromisso dele era de apresentar com verdade o decreto à sociedade. Quem não está cumprindo compromisso com a população somos nós nesse momento. E nós vamos debater com profundidade isso, seja no plenário onde for. Eu só lamento o que está prestes a acontecer, que hoje é festa na quebrada, é festa de bandido, é festa de facção. Eu peço aos senadores e às senadoras que não se manifestem. O que está prestes a acontecer, que hoje é festa na quebrada, é festa de bandido, é festa de facção. Vocês acham que algum bandido está lá preocupado com o estatuto de desarmamento, com hediondez ou não de crime? O cara sai de fuzil na mão para matar pessoas que dá muito mais de 30 anos de pena e na certeza que não vai cumprir. Porque tem uma máxima também. Se não quer ajudar a carregar o piano, pelo menos sai de cima. Sai de cima mesmo. Deixa, pelo menos, o direito sagrado da legítima defesa para aquele que preenche requisitos legais. Porque o vagabundo, o criminoso, o fascínora, ele não está nem aí com o espírito da lei. Se quer saber se a segurança pública é falida, está aqui, eu sou um profissional de 41 anos, falida! 540 policiais mortos em 2018. E nós aqui com a pombinha da paz, o amorzinho, a paz. Ai, coitadinho, coitadinho do marginalzinho. Se fizer novo referendo, piorou muito a segurança depois desse estatuto maldito. A população vai dizer: nós queremos a legítima defesa. Controle pelo Estado, sim. Agora, cercear o cidadão e empoderar o criminoso, só aqui no Brasil que a gente assiste isso todo dia. Lamentável o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Não cabe manifestação da plateia. Eu peço a gentileza de quem está assistindo e acompanhando essa reunião. Nem a favor e nem contra. O Estatuto de Desarmamento, que, aliás, reduziu de forma significativa mortes por armas de fogo no Brasil, ele é desconfigurado a partir de uma efetividade desse decreto. Ou seja, ele muda o cerne principal, não é? A espinha dorsal do Estatuto de Desarmamento, que, aliás, em um de seus artigos, coloca claramente a proibição do porte de arma em todo o território nacional. Várias das pesquisas que foram apresentadas aqui, inclusive, são americanas, e aí pegando algumas americanas, elas mostram muito claramente que, por exemplo, quem tem arma em casa aumenta em até 5 vezes a possibilidade de homicídios e suicídios. Ainda essas mesmas pesquisas mostram claramente que, por exemplo, aí o Instituto Brasileiro, o Instituto Sou da Paz, diz que 30% dos latrocínios, as vítimas são profissionais de segurança que tentaram reagir. Uma boa parte de assaltos, inclusive com mortes, também é referente, direcionado a pessoas que têm arma, exatamente numa tentativa de se subtrair esta arma. Ou seja, nos Estados Unidos, onde 100 pessoas que matam, 60 vão para a cadeia. No Brasil, de 100 que matam, apenas 5 vão para a cadeia. Ou seja, não dá para se comparar Estados Unidos com o Brasil. Muitos aqui fizeram referência à Bíblia Sagrada, ao cristianismo, a maioria daqui são cristãos. Eu quero finalizar a minha breve palavra lendo o que está na Bíblia Sagrada, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 52, e este, Major, está na Bíblia, diz o seguinte: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão.
Todas as avaliações nacionais mostram claramente, a arma é um indicativo muito forte para, infelizmente, termos mais violência. Violência chama violência, não é pombinha da paz. É um instrumento para diminuirmos a violência no Brasil, que está gritante. O Brasil, como já foi colocado, mata mais do que a Síria, mais arma na mão da população brasileira, como diz o Beltrame. É um mecanismo muito fácil de se ter muito mais arma na mão, infelizmente, de bandidos. A questão da constitucionalidade já foi bastante colocada, com todo respeito aos colegas que são favoráveis. A gente entende, sim, que há uma invasão de atribuição e, portanto, é inconstitucional. Mas é preciso adiantar o mérito por uma correção de um equívoco. Meu amigo Major Olímpio, eu tenho 20 anos como policial civil, um delegado de polícia. Quando eu falo de segurança, meu amigo Marcos Duval, eu não falo de segurança treinando em alvo de papel. Eu não falo pensando em exemplos do estrangeiro, eu falo da realidade brasileira. Na realidade brasileira, você sabe bem, meu amigo Olímpio, você sabe bem, Marcos Duval, ou todos nós precisamos saber, o que mata é a impunidade, o que mata são as facções, o que mata são as milícias. O desordenamento que está sendo promovido pelo decreto, a desregulamentação excessiva, a concessão de calibres absurdos, quantidades de munição absurdas, ele só ajuda ao fabricante de arma e ao criminoso. Retomando aqui um exemplo muito concreto e sólido da irmã do senador Marcos Duval e seus familiares, e eu me solidarizo totalmente, ele sabe disso, colega de partido e bancada que é, ela já teria o direito a pedir o porte de arma pela legislação vigente. Não há nenhum tipo de enfrentamento com o governo, Major Olímpio, nem muito menos a proteção para bandido. Neste ponto muito específico, acho que é importante resgatar o respeito, que é essencial para a nossa convivência parlamentar. Estamos do mesmo lado, Major. Estamos combatendo o erro. Mas precisamos combater o erro no limite daquilo que produz resultado. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Nós devemos nos ater tão somente à questão formal. Os decretos exorbitaram ou não o poder normativo regulamentar. Isso, na verdade, é uma das cláusulas pétreas da Constituição, porque se refere à separação dos poderes. E não há que se falar em poder judiciário. O poder judiciário não tem poder normativo, ele tem poder jurisdicional. É outra categoria de natureza das atribuições das funções públicas do Estado. Portanto, o que se deve indagar é isso. Há ou não há a exorbitação? Me parece que sim. Então, cada qual deve verificar isso. E no momento posterior, aí nós vamos discutir o mérito do tema, se a favor ou contra o porte e a posse nas condições específicas. Portanto, é o meu sentimento, e nesse caso, como me parece que há, de fato, uma norma que exorbitou o poder regulamentar. Eu pego, por exemplo, em São Borja, 70, 80, 100 quilômetros de distância para chegar à Polícia Civil ou à Brigada Militar. Humanamente impossível. Na cidade, o pessoal não dá conta de atender. Na cidade. Eu chego nos bairros de São Borja, converso com pessoas humildes. Eles clamam e pedem que tenham o direito de ter uma arma na sua casa, ou no seu armazém, restaurante, enfim. Então, isso é um problema que a sociedade está clamando e pedindo. Pessoas humildes que precisam de uma arma. Na Serra Gaúcha, aconteceu recentemente, uma senhora com mais de 80 anos. Entrou um bandido, ela só se salvou porque tinha uma arma na mão, era ela ou ele. Essa senhora atirou. Ela foi condenada porque não tinha a arma legalizada na sua residência. Para que qualquer delegacia de polícia de qualquer canto do Brasil possa dar o direito da pessoa de bem chegar e pedir para ter uma arma. O porte já é diferente. O porte é diferente. Aí sim, tudo bem que possa fazer teste de tiro, exames psicotécnicos, tudo que mais que precisa ser feito. Agora, no sentido de que a sociedade, as pessoas de bem, clamam e querem o direito. Eu sou cobrado por isso no meu estado, seguramente muitos de vocês são no estado de vocês. Por isso, eu voto favorável. O decreto exorbita. E a prática legislativa confirma. Por quê? Porque nós deliberamos na Câmara dos Deputados no ano passado sobre posse e porte de arma por projeto de lei. Foi o coronel. Quem é que autoriza a Guarda Municipal a portar arma? Lei. Ou seja, a prática legislativa é essa. Além de me parecer evidente que na questão do porte de arma há exorbitância. Então, há exorbitância, não existe a falta de necessidade. Ninguém está satisfeito com a segurança. E se eu fosse profissional de segurança, eu votaria porque a lei tratasse do assunto.
e não por disseminar armas, na minha visão. Como disse, voto por considerar que estes decretos, que no final foram unificados, esse decreto exorbita, reconhecendo que será muito apropriado que o Legislativo trate deste assunto na forma constitucional e legal devida. Para mim, é claro, como à luz do dia, a assessoria do Senado, a assessoria da Câmara, o Ministério Público Federal, todos já se pronunciaram e falta só a Justiça. Eu acho que antes da Justiça fazer, de novo, defendo que esse Parlamento, que essa Casa, se afirme naquilo que são as suas atribuições. Eu acho que não é razoável se amesquinhar a discussão dizendo que isso seria um gesto de oposição ao Executivo. Alguns colocaram aqui. Portanto, não se trata disso. Se trata da gente colocar os poderes, ou pelo menos andar nessa direção, cada um no seu quadrado. O Executivo, se tem compromissos, o Presidente da República se assumiu o compromisso em campanha, que envie para esta Casa, para o Congresso, um projeto de lei que será analisado, aí sim será a oportunidade de discutir o apaixonante tema de violência vis-à-vis armamento ou desarmamento. Eu fui constituinte. Então, eu estou aqui para votar o que é correto, o que é certo, e não na exorbitância do governo federal. Eu diria que armar as pessoas hoje não vai impedir a delinquência, a criminalidade. E eu não quero dar a governo nenhum o direito de se omitir na questão da insegurança pública. Não é da segurança, porque tantas omissões aconteceram nesse país. É uma soma de erros, é uma soma de lavar mãos. Consequentemente, nós chegamos aonde chegamos. Portanto, hoje, nós vamos votar um decreto que, com certeza, expõe, diante da fragilidade e insegurança da população, quer lhe vender uma certeza de que armá-los é uma forma muito mais justa para fazer a equivalência do confronto, né, com a população marginal. Se eu tivesse que me armar todas as vezes que fomos ameaçados na vida, eu diria que estava aqui resolvido o problema. Não é assim. Armar pessoas de bem para enfrentar a criminalidade, onde o governo não se manteve, não foi capaz de conseguir estabelecer uma política de segurança pública para assegurar a vida das pessoas que estão, onde as milícias, onde os grupos marginais se organizaram, onde quer que está, até reclusos. Reclusos, eles se tornaram mais organizados. Onde estava o Estado? Porque o Estado não compareceu? Cadê a política de segurança pública? Não vamos pela vertente dos discursos que nos facilita a possibilidade de sermos mais corajosos. Nós precisamos de coragem, sim, para enfrentar esse decreto. Esse porte de armas será analisado pela Polícia Federal. Não será a pessoa chegar numa loja e pedir um revólver, comprar um rifle, que estará com a arma saindo pelas ruas. Será ouvida a Polícia Federal. Eu faço parte de alguns segmentos na Bahia, onde já fomos assaltados na questão de café nas propriedades, roubo de gado, postos de gasolina, motoristas nas rodovias sendo assaltado quando um pneu era furado e chegava alguém, o amarrava e levava a sua carga. Então, eu acho que a autodefesa é de grande importância e, se é um tema que eu voto com convicção, independente do viés ideológico partidário, é a posse de armas para aqueles que precisam dela para se defender. É indubitável que o governo extrapolou com esse decreto aquilo que é sua capacidade de estabelecer decisões. Eu acho que foi muito brilhante quem aqui colocou e deu exemplo, inclusive, de que nós discutimos agora, nesses últimos 8 anos, várias questões relativas a isso. Eu, por exemplo, participei aqui na CCJ o debate sobre porte de arma para agente penitenciário, isso foi aprovado. Porte de arma para guarda municipal, guarda portuário, tudo isso foi discutido aqui. Houve audiências públicas, houve argumentos para mostrar
que um agente penitenciário precisa ter a posse da sua arma e nós votamos. Diferente essa coisa do liberou geral. E eu acho estranho que pessoas vinculadas à área da segurança pública defendam, a não ser porque acreditam que a política de segurança pública não tem solução, que o monopólio da força não permaneça com o Estado, tem que permanecer com o Estado. Os critérios utilizados para isso aí, sabe o que é um vereador com o direito de andar com uma arma de fogo? Ir lá na comunidade participar de uma reunião com arma de fogo. Vocês que são, vários foram prefeitos, governadores, sabem que isso é um poder gigantesco, gigantesco, para intimidar, para fazer votar, para fazer... Que eu quero saber por que diabo é que político tem que ter arma? Tem que andar armado? Me diga uma explicação para isso, eu não consigo entender. E eu acho muito bom que o Congresso decida suspender esse decreto, porque eu vou concluir, nós vamos estar dando um recado a esse governo que não preza a vida, um governo que quer destruir toda a política de redução da violência no trânsito, que libera agrotóxico, que libera arma. Vai ser uma forma de dizer, vamos devagar aí com esse andor. Esses decretos do Executivo, eles não são intocáveis. Essa é a fundamental discussão. Não são intocáveis, porque ilegais, inconstitucionais, engordam, desmerece a vida, muda regras de trânsito irresponsavelmente, quer liberar armas, dá ordens para matar. Senhora presidente, intocáveis são a democracia, a liberdade, a separação dos poderes, a proteção dos direitos. Nunca me imaginei aqui, em pleno século XXI, lutando com vários senadores para proteger direitos inalienáveis. Nós chegamos a esse patamar da democracia. E o uso excessivo de decretos é um mal. É um precedente com o qual o Congresso não pode concordar. Porque, senhora presidente, todos nós sabemos, e nunca é demais também repetir, que os estados de exceção, eles acontecem pela reiteração de excepcionalidades. E nós não podemos concordar com isso. Armar a população com esse decreto é medializar o Brasil. Significa, em outras palavras, em português claro, dizer que onde o Estado não vai, vamos dar arma à população para matar e para se proteger. Isso é um engano. Um engano. O Brasil, já encerro, tem 2,7, 2,78 da população do mundo e colabora com 13% dos crimes que acontecem no planeta. 71% dos homicídios são feitos com arma de fogo. E só, presidente Simone Tebet, 20% nos homicídios, só em 20%, as vítimas e os atores não se conhecem. Nesse cenário, armar a população é algo irracional. O referendo era mais radical. O referendo, nós fizemos uma lei proibindo a venda e comercialização de armas. Então, deputado Marcos Duval, já que Vossa Excelência relatou um caso individual, pessoal, um problema da sua irmã, eu, assim, vou tratar desse assunto porque o senhor o tornou público. Eu, sendo o irmão dela, eu a recomendaria melhor com relação à utilização ou não de arma de fogo. Não se trata de decreto que inova no campo normativo, para além da legislação. Ele apenas regulamenta. Quando o decreto restringiu a posse e o porte e deu ao delegado o poder discricionário de, por instrução normativa, fazê-lo, aí estava correto. Convenhamos, nós podemos ter divergências do ponto de vista de mérito, mas a legislação está cheia de previsão para regulamentação. O que o presidente fez foi regulamentar a Lei 10.826. Quem não quer ter arma e não tem condições para ter, quem não tem condições para ter, não vai ter.
porque os critérios estão lá, os requisitos estão lá, inclusive na própria lei. E quem não quer, é só não comprar, é só não pedir o registro. Então, eu quero me ater aqui apenas à questão da constitucionalidade. Os decretos, reitero, não extrapolam os limites. Veja o tamanho da incoerência que a gente, às vezes, vê no marco legal que temos. Promotores, juízes podem andar armados. Tem previsão, tem permissão, mas os advogados que atuam não podem. Por qual a razão? Ah, não, mas os advogados criminais poderiam. Bom, então os juízes civilistas, publicistas, também não teriam a necessidade de andar armado, de ter a liberação para o uso da arma. Então, assim, quando a gente vai discutir um tema dessa grandeza, nós temos que avaliar, nesse caso aqui, se exorbita, se extrapola ou não o limite regulamentar. E se formos partir para o mérito, há muitas distorções que nós podemos discordar, mas não dá para o argumento de mérito afastar a competência, a legitimidade do presidente para o poder regulamentar devidamente previsto na Lei 10.826 de 2003. Portanto, reitero minha posição no sentido de convalidar os decretos presidenciais. Senador Eduardo Girão. Senhora presidente, senadores e senadoras, eu queria começar aqui com a frase de um grande pacifista da humanidade, um dos que foram mortos por armas de fogo, chamado Mahatma Gandhi, que ele dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente, a humanidade acabará cega e sem dentes. Nós estamos diante de um assunto extremamente delicado e que precisamos de serenidade. E eu queria falar que esse assunto ele transcende a questão de direita ou de esquerda ou de centro. A ciência e as estatísticas estão aí à disposição do Brasil e do mundo inteiro, provando por A mais B. Nós vamos ter a oportunidade de entrar no mérito no plenário. Quanto mais armas, mais violência, mais mortes. Nós já esquecemos de Suzano, que aconteceu aqui em São Paulo? Quantas Suzanos nós vamos precisar ter para começar a refletir sobre esse debate mais profundamente? Já que o senhor falou de estupro, Marcos Duval, você pode ter certeza que uma arma, ela não seria suficiente para evitar. 70% dos estupros acontecem dentro de casa. São crianças e adolescentes. Então, muito provavelmente uma arma na mão de uma mulher, porque a gente sabe que o bandido, o assaltante, ele não vai mandar um zap para dizer que vai atacar às 7h30 da manhã. A surpresa é dele. Então essa arma, ela seria migrada para o crime. Quanto mais armas, mais violência, já que o senhor falou em Jesus, para encerrar, presidente, para encerrar, porque toca em Jesus, para mim, é muito forte também. Jesus dedicou duas passagens do Sermão da Montanha à paz. Ele fala: felizes os mansos que herdarão, felizes os mansos que herdarão a terra. Outra passagem: felizes os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Eu pergunto para encerrar: pacificadores e mansos têm a ver com o uso de arma de fogo? Muita paz. O senador Randolph, que nos pediu a assessoria jurídica do Senado, que é uma assessoria de alto nível, mostrando que é inconstitucional, que, na verdade, o decreto do presidente extrapola todos os limites. Até porque, aqui dentro do Senado Federal, em 1963, nós tivemos um crime. Um senador sacou de uma arma e assassinou um outro senador, por sinal, e matou um que estava tomando posse. Exato, errou, mas assassinou. Não tinha a mesma pontaria do Major Olímpio. Eu jamais, presidente, votaria um decreto, a favor do decreto de um presidente da República, mesmo se eu tivesse eleito e fizesse parte da base dele, se esse decreto vem ao arrepio da lei.
Jamais faria isso, porque a minha consciência me proíbe de votar para agradar qualquer chefe que seja. Então não existe, por parte de nenhum senador que discorda aqui do Major Olímpio, nenhuma hipocrisia. Pelo contrário, os que seguem e querem induzir a sua posição aos que discordam, até por um argumento que é falho, mostra a primeira coisa que um governo se mostra fraco, quando tem mania de perseguição. Não existe nenhum tipo de votação contra esse decreto por discordar do presidente da República. Absolutamente. O decreto dele fere a legislação. O decreto exorbita em tudo. Libera geral as armas, até porque, sendo até um bom tirador como o Major Olímpio, se ele sacar por último, qualquer garoto de 16, 17 anos, sacando na frente dele, ele vai voltar para a criação mais cedo. E eu não quero, não. Eu quero que ele fique aqui muitos anos. Para discordar da opinião de qualquer colega, eu não preciso desqualificá-lo e tampouco preciso ficar questionando o que ele falou. Basta eu apresentar os meus argumentos. Nós vivemos num país onde nem controlamos o mosquito da dengue e nem pessoas embriagadas no volante ou brigando no trânsito. Imaginem todo mundo armado na rua. Me lembra Michael Douglas no filme Um Dia de Fúria. Quantas balas perdidas? O porte de arma neste país, de esculhambação geral, é muito grave. O nosso presidente tem um compromisso de campanha com isso. Agora, porte de arma é bem diferente de posse de arma. Eu não entro na demagogia que de pacifista nada tem, mas defender porte de arma neste Brasil acho gravíssimo. Tem-se dito que ela libera geral. Eu discordo, não há liberação geral. O decreto estabelece as condições, os critérios, não é? Não serão todos que terão direito de ter um porte de arma. A própria declaração que fizer será muito bem avaliada. E, por outro lado, não é neste governo que o Estado, o poder estatal, não consegue dar conta. Isso vem de muito longe. Já são vários governos que não conseguem dar o devido combate. Quando a gente fala em crime, em tráfico, a gente nem comenta sobre isso, porque isso é dever do Estado cuidar do cidadão. Mas nós estamos apegando aqui ao cidadão comum, aquele que está movido pelo desemprego, pelas emoções, aquele que está sem esperança. E a gente vê diariamente essas questões de violência. Esse final de semana nós vimos aí um ator que morreu com o pai e a mãe assassinados, num momento de intolerância total, de ódio, um crime de ódio, um cidadão comum, um pai que saiu ali no momento que discordava de um namoro e matou. Então, nós estamos falando de crimes, de situações que elas são diárias e que a gente não pode armar o cidadão comum, aquelas pessoas que a gente sabe que não estão preparadas nem emocionalmente, nem tecnicamente, que não é o caso aqui, mas que esse debate nós não vamos poder fugir. Alguém aqui sabe me dizer em qual país, qual lei conseguiu desarmar um criminoso? Se vocês souberem, por favor, me informe, que até hoje eu não vi em nenhum lugar do mundo que um criminoso foi lá e devolveu sua arma. Outra coisa, não há dados nenhum de pessoas que tiveram posse ou aporte de arma que se envolveram em crime. Durante esse período todo do Estatuto, fui ao Ministério da Justiça, fui à Polícia Federal, não se tem o índice de quantas pessoas que tiveram porte se envolveram em crime. Ou seja, se existir, é um número quase zero. Não é em alvos de papel que o treinamento é voltado. Passou por mim quase 45 mil policiais, e esses 45 mil policiais estão vivos até hoje. E a minha experiência de ter participado como membro de honra da SWAT também me fez vivenciar situações reais, não só em frente ao papel. E é uma falácia achar que esse decreto está liberando arma para todo mundo. O que o decreto está fazendo é simplesmente tornou público o que a Polícia Federal já fazia. Os critérios adotados pela Polícia Federal ao longo desses 15 anos. E o decreto se tornou público. É a única diferença. Não está liberado para todo mundo que é jornalista, para quem é caminhoneiro, para quem é
da área rural, não está. Você vai ter que passar por todos os critérios, que são super difíceis. É mais fácil você entrar para a polícia para ter sua arma do que hoje você ter o porte de arma, ainda assim com decreto. Eu espero que se um dia tivesse uma porta aqui fora, escrito, todo mundo aqui dentro está desarmado, porque é muito fácil para a gente falar se nós temos aqui a polícia do Senado toda armada em volta da gente. Muito fácil para a gente falar que está fazendo, porque a gente tem a segurança total aqui. E se não tivesse? E se entrasse um atirador aqui e disparasse em todo mundo? Quem quer defender? Quem quer se defender? A segurança do Senado, Não, hoje tem a segurança do Senado. Eu peço, se não tivesse a segurança do Senado. Senadora Leila, né? por favor, a oradora. Se não tivesse a segurança do Senado. Então, para encerrar, que conclua, por favor, seu tempo já está esgotado e nós precisamos Nós encerrar a não discussão. podemos achar que o cidadão honesto, que segue a lei, que teme a lei, vai virar um criminoso. Eu manipulo a minha arma há 30 anos, tenho porte há muitos anos e não virei criminoso. Não apontei a ninguém, não ameacei ninguém e ela tem defendido a minha vida e da minha família. Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês, porque a gente precisa deixar um país deixar a família brasileira com mais segurança que nós não temos. Esta presidência gostaria de esclarecer que nos termos regimentais nós estamos votando o relatório do senador Marcos Duval, que não faz referência, ele simplesmente no voto dele, ele é contrário na íntegra aos PDLs que estão tramitando em conjunto. Portanto, não cabe destaque, porque nós não estamos votando a matéria, o projeto. Esta matéria, o projeto vai ser discutido e votado em plenário. No caso do voto do senador veneziano, é pela aprovação dos PDLs e, portanto, reconhecendo a exorbitância dos decretos presidenciais. Nessa sentada é que faço destaque para ressalvar a questão da posse. Ainda assim, eu lamento, senador, porque o relatório do senador veneziano também é na integralidade favorável. Não há como votar parte do decreto. Não há como votar. Não é do decreto, não há como votar parte do relatório. Nós estamos votando aqui o relatório. Todas as senhoras e senhores senadores já votaram? Votaram sim. Sim, senhoras e senhores senadores, não. 15 senhoras e senhores senadores, portanto, está rejeitado o relatório. Nos incomoda profundamente quando o Poder Executivo desconhece que existem mecanismos, meios, melhor dizendo, para esse debate, no caso, através de um processo ordinário. Por essas razões, o nosso posicionamento é em desfavor dos decretos. Não. A matéria está preclusa, uma vez... Vamos seguir o regimento, então, Excelência. Nós estamos seguindo o regimento. Não está seguindo, Excelência. Olha o artigo... Cabe a Vossa Excelência pedido de vista, cabe um acordo. É simplesmente... não está sendo respeitado o regimento claramente nesse momento. Não houve entendimento entre os líderes. Não houve esse entendimento. Nem consulta. Eu fui comunicada pelo presidente da casa que, ouvindo alguns líderes, nós iríamos... Alguns não, senhora. Ouvindo os líderes... Isso é quebra de regimento, é unanimidade, Excelência. Esta presidência tem o poder de colocar esta pauta sem prejuízo da tramitação, pedido de vista, andamento processual. A comuniquei no início, não houve debate, nem discussão, nem pedido de oitiva e de deliberação do plenário da reunião. Consequentemente, isso é quebra de regimento, eu recorro ao plenário, Excelência. Vossa Excelência não houve esse acordo em nenhum momento, Excelência. Vossa Excelência tem o direito de recorrer da decisão da presidente da CCJ. Eu acho que se o presidente do Senado lhe pediu, ele agiu de maneira incorreta. E eu direi isso a ele. Todos nós iremos, Excelência. Segundo, todos nós. Eu fui requisitado. Eu marquei presença aqui antes do horário. Eu fui requisitado para presidir, na ausência do presidente e do vice-presidente, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por isso, eu me submeto, protestando a sua orientação e peço vista. Vistas conjuntas, Excelência. Lamentável, já que não temos entendimento dessa ordem, esse constante desrespeito ao PSL, desrespeito a mim como líder do PSL. Eu vou manifestar ao senador Aminta. Não, PSL, cidadania também não foi ouvido. Entendeu? Cidadania também não foi ouvido. Olha, cidadania também não foi ouvido, Excelência. Não foi chamado. E
Vossa Excelência registrado, trata tá com o registrado. presidente. Quais Os são os líderes que necessários foram respeito. ouvidos, Excelência? Quais são os líderes, Excelência? Eu estou... Não houve reunião de líderes. Essa reunião não aconteceu, Excelência. Estou acatando a uma solicitação do presidente desta casa, que disse que conversou com alguns líderes, repetindo que a pauta do plenário e a pauta desta comissão cabe aos seus respectivos presidentes. Então, eu só quero aqui apoiá-la e dizer que é o recurso dos líderes que não foram ouvidos, que porventura não tenham sido ouvidos, tem que ser o presidente Davi, não a senhora, que tem tido um comportamento absolutamente irretocável.